A vida de um jogador, todo mundo tem o direito de falar o que quer, todo mundo tem o direito de especular o que quiser, todo mundo tem o direito de palpitar a vida e principalmente de cobrar. Convenhamos que muitos torcedores fazem isso por pura responsabilidade, afinal, não querem ver suas equipes se darem mal. E se teoricamente na prática toda equipe é composta por 11 jogadores, fora os reservas, é natural, claro, que todo jogador que ganha muito bem para isso seja cobrado nas devidas proporções. Só que mesmo assim a cultura brasileira pode manchar a carreira de um jogador contratado por alto peso de ouro do Real Madrid. É isso que Endrick vem passado, inclusive com burburinhos da mídia que, maldosos ou não, indicam um possível estado de depressão do moleque Endrick, que com certeza, meu amigo e minha amiga, não merece passar por isso. Apenas muito jovem, acreditado a tudo e todos e principalmente julgado por não ter o desempenho que necessita. Além de não conseguir tais resultados esperados, a torcida ainda pega no pé. E não necessariamente estou falando da torcida do Palmeiras, e sim de todas as torcidas do país que podem fazer desse talento alguém solitário. Mas não ache apenas que tudo se resume nisso, pois jogadores como Vinícius Júnior falaram sobre. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa seu like e claro, ficaria muito feliz que você continuasse até aqui. Tamo junto demais e vamos em frente. Endrick Felipe Moreira de Souza, nascido em Taguatinga no dia 21 de julho de 2006. Mais ou menos na época quando muitos remoíam a perda da Copa do Mundo da Alemanha em 2006, nascia um talento. Ele atua como atacante, atualmente joga no Palmeiras e ingressará ao Real Madrid em julho de 2024, logo após completar 18 anos. Sendo o jogador mais jovem a atuar e marcar um gol como profissional pelo Palmeiras, Endrick é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro e internacional. Em dezembro de 2022, ele realmente assinou definitivamente o contrato com o Real Madrid. Aos 10 anos, Endrick já poderia morar nos alojamentos do centro de treinamento do São Paulo, e foi o SPFC que fez uma proposta para ele ficar definitivamente no clube. Como eles moravam em Brasília, tava tudo certo e a proposta seria aceita se o São Paulo bancasse uma moradia para a família ou desse um emprego para ele. Naquele momento, o São Paulo não aceitou, e quem abriu as portas definitivamente para aquela família do menino de Taguatinga foi realmente o Palmeiras. Aos 15 anos, o atacante participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, onde marcou 5 gols em 5 jogos, e de ganhar o prêmio de gol mais bonito. Depois disso, claro, mais coisas reservariam para ele. Depois disso, ele chamou a atenção dos principais clubes da Premier League e da Europa. Sua maturidade corporal demonstra que ele seja acima da média, termo usado para jogadores que atuam como protagonismo ao enfrentar jogadores da mesma idade ou ainda mais velhos e assim se destacar. Foi no dia 21 de julho de 2022 que ele assinou seu primeiro contrato profissional, aos 16 anos, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 334 milhões de reais. Ele começou a chamar a atenção de todo o planeta, que obviamente logo se aprontou para fechar um contrato com esse garoto. E no dia 18 de setembro do mesmo ano, o Endrick foi relacionado pela primeira vez pelo treinador Abel Ferreira. Ele marcou seus 2 primeiros gols pelo Verdão no dia 25 de outubro, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense. E foi em fevereiro desse ano que aconteceu algo polêmico. Ele foi o vencedor da primeira edição do Samba de Ouro Sub-20, concedido ao melhor jogador brasileiro em menos de 20 anos, com 28,4% dos votos, superando Matheus França e Vitor Roque. Talvez muitos consideram isso como uma injustiça, mas obviamente se alguns acham, tenha certeza que a mídia espanhola vai muito mais a fundo. Diferentemente da mídia brasileira, que de alguma maneira, mesmo com trancos e barrancos, alguns ainda tentam defender seus jogadores, na mídia espanhola, meu amigo, é como se jogasse aos leões. E foi no domingo 27 de agosto que o atacante Endrick recentemente não entrou em campo mais uma vez pelo Palmeiras. Tinha sido até chamado para ingressar pelo técnico Abel Ferreira, mas acabou retornando ao banco depois que Rafael Veiga marcou de falta na vitória por 1-0 sobre o Vasco, o que fez o treinador português desistir da alteração. E como já virou hábito, o jornal espanhol AS mostrou preocupação com a situação do jovem atleta alviverde, que vai se tornar jogador do Real Madrid no meio do ano que vem, quando completar 18 anos. Em reportagem publicada na segunda-feira 28, um dia após o jogo, o Diário de Madrid voltou a falar sobre as poucas chances recebidas por Endrick nos últimos meses, e apontou que não há confiança de Abel no camisa 9. Não está sendo o verão de Endrick, apesar do Palmeiras atravessar bom momento com 4 vitórias nas últimas 4 partidas. O futuro atacante do Real Madrid não é responsável por nada disso. Escreveu: ele parece não contar com a confiança do seu técnico, o português Abel Ferreira, e nos últimos meses vem preferindo escalar Rony ou José Lopes à frente da jovem pérola brasileira. A falta de continuidade do garoto começa a ser preocupante. Ele participou de apenas 2 dos últimos 9 jogos de seu time e só em um deles foi titular. O AS também salientou que em suas últimas oportunidades, Endrick já não foi bem. Contra o Fluminense, contra quem foi titular, ele sequer chutou a gol. Já contra o Cruzeiro, o atacante atuou por 30 minutos e também
também não rematou. A esperança do jornal é que o atleta tivesse uma oportunidade contra o Deportivo Pereira, na Libertadores. E de fato aconteceu. Depois de 3 jogos sem atuar, Endrick voltou a entrar em campo. O jovem atacante entrou no segundo tempo dessa partida. Cavou uma expulsão, teve suas chances e desabafou. Após a partida contra o Deportivo Pereira, o jogador de 17 anos confidenciou uma conversa com Abel Ferreira e o sentimento em não jogar com maior frequência. Eu fico um pouco triste por não estar jogando, mas eu tenho que segurar um pouco isso. Tive uma conversa com Abel e ele me tranquilizou. Não fico na azia, como ele fala, de jogar ou não. Ele fala que o importante é trabalhar, contou o Endrick em entrevista à ESPN após a partida. Em campo, o Endrick teve 2 boas chances, uma pela esquerda, em arrancada que terminou com chute defendido, e outra também na esquerda, em finalização de primeira após cruzamento rasteiro, que também foi para a linha de fundo. Nos últimos 10 jogos, Endrick atuou por cerca de 150 minutos. Desde o começo do ano, quando teve mais tempo de titular, o atacante viu seus minutos caírem. E o pior de tudo é o que foi confidenciado supostamente, em que veículos relataram um suposto caso de depressão de Endrick, que se vê cada vez mais cabisbaixo nos vestiários, menos apto a treinar muito pela equipe do Palmeiras e principalmente debilitado e abalado por conta de críticas que podem porventura prejudicar o seu alto rendimento. Essa situação lhe lembra alguém? Calma que eu refresco tua memória. Você não lembra por acaso do Vinícius Júnior? A carreira até então ascendente do Vinícius Júnior, quando trocou o Flamengo para ir jogar no Real Madrid, parecia mundo de conto de fadas, mas a vida, claro, acabou de dar um bufete na cara do Vinícius. Os desafios fora das 4 linhas foram enormes. Como muitos jogadores negros, o atacante foi alvo de atos de racismo em diversas ocasiões ao longo de sua carreira. Esses incidentes lamentáveis ocorreram tanto em jogos do Campeonato Espanhol quanto em competições internacionais. Fora também em situações dentro de campo, em que falaram que ele não sabia chutar uma bola, que era um neguebinha, que não sabia finalizar, que não sabia fazer nada, que não sabia nem mesmo driblar e que seria um flop total, de uma maneira que logo voltaria pro futebol brasileiro, como aqueles caras que gostam de encher o saco sem nem mesmo conhecer a qualidade do jogador. E com apenas 22 anos, o Vinícius Júnior já deixou com certeza uma marca significativa no futebol brasileiro e internacional. Sua trajetória é um exemplo de superação e determinação, inspirando não apenas jovens jogadores, mas também pessoas que enfrentam desafios em suas vidas. Obviamente, em várias coletivas que Vinícius Júnior faz no Real Madrid, consequentemente, sempre alguma pergunta vai recair sobre o fato de algum jogador que é uma jovem promessa, ou mesmo situações envolvendo passas brasileiros. E foi nessa que a conversa recaiu sobre Vinícius Júnior. Perguntado sobre a má fase do Endrick e a situação geral, já naquelas perguntas para gerar uma polêmica a mais e um toque de pimenta em algo que era para ser mais simples, Vinícius Júnior minimizou isso e, esperto como foi, falou categoricamente sobre Endrick. As pessoas tentam apressar as coisas e observar dificuldades onde não se tem. Endrick é apenas um jogador que precisa de tempo, mas se esse tempo não for dado e for substituído por críticas, ele não vai conseguir ter o sossego que precisa para se tornar um grande jogador que já é, mas que pode se potencializar ainda mais. Passei pela mesma coisa no Brasil e sei muito bem que as críticas podem afetar lá dentro do coração. Sei como isso pode afetar o desempenho de jogadores como eu, pois passei pelas mesmas dificuldades e pelos mesmos julgamentos. Acredito que Endrick será um grande jogador e quando chegar no Real Madrid, terá com certeza as portas abertas, não só de mim como de todo o clube. É importante que Endrick erga a cabeça e que acima de tudo saiba que ainda tem muito tempo para ele maturar. É óbvio que é muito difícil quando todo mundo quer lhe apedrejar, você tenta ter uma saída, mas muitas das vezes é difícil conseguir resiliência. A resiliência que é importante para muitos jogadores, que por mais que ganhem montantes financeiros absurdos como for, com certeza talvez não sofram tal qual o trabalhador brasileiro, em questão claro de aperto, mas em questão de sentimento, o jogador também precisa de amparo, e principalmente de alguém que o apoie, pois caso isso não ocorra, será apenas uma vida vazia. E é essa vida vazia que Endrick vai tentar combater. Eu particularmente desejo sucesso para Endrick, e que ele vai ter muito tempo para mostrar porque o Real Madrid pagou tão caro por ele. Não, só para corrigir, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. Vamos ver de novo o Endrick, faz a finta, Endrick, golaço! Endrick, golaço! Endrick, gol! Corte ruim do Negueba, bola tá alta, Endrick, que é isso? Gol! Tinha que ser dele, Endrick! Um voleio da meia-lua de fora da área!
Obrigado demais por ter chegado até aqui, claro, e eu te vejo sempre no próximo vídeo. O que achou? Comenta aqui. Valeu demais, tamo junto, até mais.